isso aqui é o meu sonho há 30 anos. Eu quero começar dizendo o seguinte, eu sou do interior do Brasil e tive a oportunidade, obviamente, de morar no Sudeste, conhecer o Brasil, né? E o que mais, assim, me dói como cristã, enfim, como mãe, né, é ver as potencialidades e as vantagens competitivas do Brasil e ver como a gente não consegue transformar essa riqueza em uma riqueza que possa chegar a quem mais precisa. Então, assim, um país tão rico com um povo tão pobre, se fosse em qualquer outra região do mundo, você poderia até justificar um país pequeno que não tenha terra, não tenha clima, não tenha solo, não tenha mão de obra, não tenha as potencialidades, desde a parte do subsolo de minérios até a ter a maior floresta tropical do mundo, as maiores bacias de água doce e daí por diante. Então, diante desse cenário, assim, eu tenho convicção que não há como diminuir a desigualdade social sem diminuirmos a desigualdade regional no Brasil. Porque a cara mais pobre do Brasil, ela não está no Sudeste, embora nós tenhamos favelas no Sudeste, embora nós tenhamos rincões de pobreza no Sudeste. A cara mais pobre no Brasil está na fronteira do Brasil com a América do Sul. Está no norte do Brasil, está na fronteira de Mato Grosso do Sul e até, pasmem, na fronteira do Rio Grande do Sul. Nós temos um bolsão ali com IDH abaixo da média nacional. Então, quando a gente pega essa realidade, né, incluindo ali a parte do sertão nordestino e tudo mais, e a gente olha que houve um deslocamento da geoeconomia no Brasil, quer dizer, o campo está mais forte, né, nós estamos produzindo mais, as nossas commodities estão de alguma forma ajudando a salvar o Brasil no sentido de crescimento, nós olhamos para a América do Sul e olhamos o seguinte, se a América do Sul tem 400 milhões de sul-americanos, se o Brasil tem metade disso e a outra metade está fora, eu falo, bom, eu tenho pelo menos essa metade a mais, ou seja, mais 200 milhões de consumidores que nós podemos ter. E a América do Sul, olhando pelo lado do Brasil, também pode falar, peraí, eu tenho mais 200 milhões de brasileiros que podem estar vindo aqui, consumir nossos produtos, ou fazer turismo, ou integrando a nossa cultura, ou fazendo essa integração. Resumo, o que eu estou dizendo é que a América do Sul não é um continente, porque ele não é integrado. O Brasil está de costas para a América do Sul pensa na Europa e em outros países e não pensa no Brasil, diferente do que acontece em outros continentes. Então, enquanto na América do Norte, por exemplo, o comércio regional entre os países da América do Norte é da ordem de 40%, quando você pensa na Ásia, por exemplo, mesmo considerando a China, primeiro eles compram entre eles, por uma questão até de logística, eles estão muito mais próximos, né? Vai comprar do Vietnã, da Indonésia e tudo mais, e depois eles compram do Brasil. Isso primeiro na ordem de 58% é o comércio da Ásia entre si, enquanto na Europa isso bate a casa de 68%. E só depois a Europa compra do Brasil. Quando a gente olha a América do Sul, e mesmo incluindo aí a América Central, nós não chegamos a 18%. Nós não temos um comércio regional do Brasil com o Paraguai, do Brasil com a Argentina, o Brasil com a Venezuela, o Brasil para a Guiana, que isso não tem a ver com ideologia, nós não chegamos a 18%. Então veja o potencial que nós temos numa integração regional, no que se refere a ajudar no desenvolvimento regional da fronteira do Brasil. Eu estou falando dos estados do Amapá, de Rondônia, de Roraima, do Acre, do Amazonas, de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, interior de Goiás, Tocantins, interior da Bahia e até de Pernambuco. Porque quando eu estive na China falando desse projeto, e vieram os empresários brasileiros e chineses todos querendo saber desse projeto, tinha um empresário de frutas do Pernambuco que falou o seguinte, me interessa a Rota 2, ministra. Eu falei, mas como assim? Se você está no litoral do Atlântico, como que você está falando que você quer exportar para a China através do Pacífico? E ele me mostrou por A mais B que essas rotas de integração fazem com que ele se torne mais competitivo, que é o segundo ponto aqui. Como o nosso maior parceiro comercial é a China e o mundo asiático, nós, disparado, né? Só depois, em segundo lugar, vem, como no caso dos Estados Unidos, Argentina e países da Europa, além da integração sul-americana, cultura, turismo, geração de emprego, que essas rotas de integração permitem que os produtos brasileiros cheguem mais rápido, mais barato para a China e vice-versa, a China para o Brasil. Além de tudo, essas rotas de integração permitem com que os produtos do Brasil cheguem na China com até 3 semanas a menos de tempo e até 10 mil quilômetros a menos. A média é 7 mil quilômetros. Significa competitividade dos nossos produtos. Hoje, olha, por esse mapa, os nossos produtos fazem esse amarelinho aí, ó. Ele vai por baixo, porque eu tenho um conflito político, guerras, etc. Se eu falar ali do Golfo, passando mais ao norte da África, então eu tenho que descer pelo sul da África, dar a volta e chegar na China ou no Vietnã ou em qualquer país da Ásia. O que nós estamos propondo, e aí eu quero dizer que não é para longo prazo, é para amanhã, até 2026, nós conseguimos, o presidente Lula inaugura pelo menos uma perna de cada rota, e isso eu falo já para encerrar. O que nós estamos propondo é, pela Rota 1, o verdinho em cima, passar pelo Canal do Panamá para poder atender a América Central e ir pelo vermelho, ou
a rota 2, 3, 4 e 5 e pelo vermelho. Aí eu pergunto para quem está nos assistindo, qual é a rota mais curta? Qual é a distância mais curta? O que significa pagar menos óleo, menos quilometragem marítima, ganhar tempo? Significa tornar os nossos produtos mais competitivos do que os produtos europeus, do que os produtos americanos, do que qualquer produto. Quando nós fizemos esse projeto, foi fruto de uma reunião, o presidente Lula se reuniu com todos os chefes de Estado da América do Sul no início do seu mandato e eles falaram da importância da integração. Eu criei um subcomitê no meu ministério de 4 meses, eles mapearam e nós estávamos naquele momento trabalhando PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, a Casa Civil. Então nós pedimos para o secretário de Planejamento de cada estado de fronteira incluir as obras que estavam faltando no PAC, algumas são poucas e eles fizeram isso. Então, o que eu preciso, por exemplo, na Rota 1? No lado do Amapá, que é esse mais, a minha, né, que é a minha direita, não sei como vocês... A direita de quem está assistindo também, né, essa obra depende de um trecho pequeno de 100 quilômetros que já está no PAC, foi dado ordem de serviço agora. Em 2026 está pronto. Então, essa perna que vai ligar o Amapá, Pará, parte do Amazonas e parte de Roraima, a Guiana Francesa, ao Suriname, a Guiana, a antiga Guiana Inglesa e a Venezuela, ela fica pronta... O economista Vinícius Torres Freire, da Folha de São Paulo, admitiu que a economia e o PIB, sim, estão melhorando, mas não consegue explicar que isso aconteceu em razão de Lula na presidência. Pois é, vamos entender um pouquinho melhor isso com o nosso Pedro Zambarda aqui no Plantão no Meteoro. Então, Pedro, quer dizer que admitir que as coisas estão melhorando pode. Tentar pensar no que pode estar levando essa melhora, aí não, aí já é demais. Aí já extrapolou. Não, e é engraçado uma coisa, né, Sofia? A gente sabe que a vida está melhorando, mas está melhorando dentro desse padrão neoliberal, né? O governo Lula está produzindo número, né? A gente está vendo a austeridade do Fernando Haddad, corte de gastos e evitar, na verdade, o déficit fiscal. Mas, para a Folha de São Paulo, que é agora neoliberal, pendendo para o bolsonarismo, o Vinícius Torres Freire, que é um jornalista experiente, ele foi secretário de redação da Folha, é um cara próximo da direção, ele conseguiu cometer, eu gosto dessa expressão, cometer esse texto que a gente consegue ler aqui da Folha de São Paulo hoje. Olha só, mesmo assim, eu trabalhei 2 anos e meio na revista Exame, então eu sei falar um pouquinho de economia. Eu não sou economista, mas eu sei falar um pouquinho de economia. Esse título é maravilhoso. Economia tem o melhor triênio desde 2013 e mal sabemos o motivo da melhora. Bom, colega, o governo trocou, o Paulo Guedes era um desastre, o próprio Vinícius Torres Freire admitia na época do governo Bolsonaro, mas agora que tem uma outra equipe econômica tocando o barco, ele não sabe dizer qual que é o motivo da melhora. E aí, a gente pelo menos tem que admitir uma coisa, Pedro. Ele pelo menos foi criativo, porque não falou que foi sorte, né? Porque não. Isso dava para fazer uma coletânea de sortes. Então ele pelo menos foi criativo. Não podemos tirar isso. Ele foi criativo demais. Eu fiquei pensando, lendo esse texto, que assim, parece aquele texto que você fez para agradar o seu chefe, mas você meio que tá dando recado. Tipo, o chefe não deixa a gente elogiar o Lula aqui, né? E aí ele botou, não sabemos o que levou o PIB a subir tanto, nem quanto tempo essa subida vai durar. O crescimento da economia em um trimestre não era tão rápido desde 2013. Quem der uma olhada na tabela do IBGE pode dizer que o ritmo era mais rápido no segundo semestre de 2020, mas isso é ilusão de ótica. A economia apenas se recuperava da paralisação provocada pela Covid-19. Exatamente. A economia retraiu muito e aí cresceu bastante porque ela estava normalizando, na verdade. É possível que o PIB, o Produto Interno Bruto desde 2024, cresça tanto quanto em 2013, 3%. Se for assim, o país terá tido também o melhor triênio desde o começo, aí eu adoro esses títulos da Folha de São Paulo, da grande recessão, 2014, 2016. Eles não conseguem se livrar dessa coisa de falar que a Dilma quebrou o Brasil. Nada disso estava nos prognósticos dos economistas. O crescimento do segundo trimestre desde 2024 foi muito maior do que o previsto. O crescimento de 2022, 3%, de 2023, 2,9%, foi escandalosamente maior do que o previsto, 0,36% e 0,8% respectivamente, ao final do ano anterior.
Os erros vêm desde 2020, mas por conta das desordens da epidemia, é possível dar um desconto para os bolas fora de 2020 e 2021. E daí, o IBGE não faz contas do PIB para avaliarmos o reality show da previsão dos economistas. No entanto, 3 ou 4 anos de prognósticos tão errados sugerem que entendemos mal o que se passa na atividade econômica. Se o entendimento é precário, os diagnósticos de problemas também devem estar mais imprecisos. Antes de prosseguir, diga-me se não está acontecendo um milagre, mas o fim de uma depressão de 2014 a 2022. Além do mais, em teoria, há indícios de que esses anos melhores de crescimento teriam limites. E aí eu acho engraçado nessa análise toda que ele faz, engraçado como a Folha tira da equação a quantidade de pessoas que ganharam dinheiro, Sofia, no mercado financeiro, com especulações em cima de um crescimento pífio da economia real do Brasil, né? Exatamente. Isso ninguém coloca na balança para olhar diretamente o que está acontecendo. Alô? Caiu? Alô? Não, estamos... Ou então bem, Caiu a sua imagem um pouquinho, mas o áudio continua. O áudio continua, né? E é engraçado como eles não colocam na balança essa questão, né? De quem ganhou dinheiro no mercado financeiro nesse período todo e quem de fato tem alguma preocupação ou com a população mais pobre ou minimamente com uma cadeia produtiva do país, que foram os anos do PT no governo. E aí é muito engraçado, a gente não consegue dizer qual que é a razão do crescimento. Óbvio que a razão do crescimento é a mudança do governo. A coisa foi tão bizarra que o PT resolveu responder o Vinícius Torres Freire no site oficial. A Gleisi Hoffmann diz o seguinte aqui: não é milagre e tem explicação. O Estado brasileiro retomou seu papel de indutor da economia, diz a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Se você puder mostrar na tela, já está na tela. A presidenta do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann, dedicou seu tempo para dar uma humilde e rápida contribuição ao colunista da Folha de São Paulo. Ela diz o seguinte: Vinícius Torres Freire, colunista da Folha, diz que o PIB tem um melhor triênio desde 2013 e não sabe a razão. Com todo o respeito que lhe tenho, ofereço uma humilde e rápida contribuição, disse Gleisi na rede social Blue Sky, antes de detalhar um conjunto de fatores que teria contribuído para os inúmeros avanços econômicos e sociais conquistados a partir da posse do presidente Lula. Ela elenca aqui: não é milagre e tem explicação. O Estado brasileiro retomou seu papel de indutor da economia, especialmente com a política fiscal. É aquele aceno clássico ao Haddad. Foram restabelecidos pisos constitucionais de saúde e educação, que o Haddad queria atacar inclusive, injetando recursos consideráveis na assistência ao povo brasileiro. O salário mínimo passou a ter reajuste real. Isso é uma coisa que realmente o governo Lula retomou, porque eles sabem que isso ajudou nos 2 primeiros governos, tendo efeito importante na renda do povo e especialmente dos aposentados. A tabela do imposto de renda foi reajustada, isentando quem ganha até 2 salários mínimos. O Bolsa Família teve aumento com recursos para crianças e adolescentes. A dívida das famílias foi renegociada através do Desenrola. O crédito aumentou com juros subsidiados, principalmente para o agronegócio e a agricultura familiar. O BNDES também voltou a cumprir o seu papel, ajudando setores importantes da economia. O incentivo à indústria foi retomado, assim como os investimentos com efeito mais rápido na atividade econômica, como Minha Casa Minha Vida, que aqueceu a construção civil, geradora de milhares de empregos. Isso fora outros programas que desonerem a renda da população brasileira, que ganha em média majoritariamente até 2 salários mínimos. Cito aqui o Farmácia Popular, o Mais Médicos, o FIES. Tudo é renda, dinheiro circulando na economia com efeito multiplicador. Em um país populoso como o nosso, é impossível não ter um efeito no crescimento do PIB. É a economia popular que está gerando riqueza, os pequenos negócios, comércio, serviços. A inflação caiu de 12% em abril de 2022 para 4,62% em dezembro de 2023 e continua caindo. Não é casualidade que a presidenta de um partido vai responder um dos principais colunistas econômicos de um dos maiores jornais do país, porque essa notícia que é da Infomani que eu separei, esse crescimento do PIB, Sofia, foi realmente muito alto. O Brasil ficou no 2º lugar
de crescimento de PIB nesse segundo semestre. Foi um crescimento de 1,4% do Produto Interno Bruto, que colocou o país em segundo lugar no ranking de 53 nações elaborado pela Austin Range. A evolução da economia brasileira só ficou atrás do avanço de 2,4% do PIB do Peru e empatou com a Arábia Saudita e com a Noruega. O crescimento foi maior. Superou as economias mais desenvolvidas como o Japão, que cresceu 0,8%, a China, que cresceu 0,7%, os Estados Unidos, que cresceu 0,7%, o Reino Unido, que cresceu 0,6%, e o Canadá, que cresceu 0,5%. Então, a gente está vendo, voltando lá para o primeiro corte que eu falei para vocês, é óbvio que quando a economia apresenta uma melhora, Sofia, tem todo o interesse dessas classes elitistas de fabricar um novo golpe também, né? Não, é só lembrar, por exemplo, Pedro, quando teve a queda do desemprego, um monte de colunista econômico dizendo, gente, o desemprego de 7%, 7,5% não é bom, causa inflação, o desemprego está baixo demais. Então, assim, existem interesses aí. Eu, pessoalmente, eu tenho muitas críticas às políticas do Haddad. Dito isso, não é sequer comparável com o que a gente teve nos últimos 6 anos. Não há nenhuma comparação com o que aconteceu nos últimos 6 anos. E é ridículo, né, Sofia, um jornal como a Folha de São Paulo e o colunista como o Vinícius Torres Freire, que denunciou a picaretagem do Paulo Guedes, um jornal que foi atacado prontamente pelo Bolsonaro, ridicularizado naqueles cercadinhos, fazer esse serviço sujo de não dar autoria ao governo que está mudando os rumos da economia. Exatamente. Eles não conseguem ter essa humildade. Que fosse para criticar, entendeu? Mas a Folha, ela tá indo para um lado meio bolsonarista mesmo, é meio doido isso. Exatamente isso que eu ia falar, porque a gente está falando aí da coluna da economia, mas não dá para não esquecer daquele pastel de vento do Glenn Greenwald, que eles insistiram bastante, aliás. Insistiram bastante. E também outros colunistas. O Joel Pinheiro passou a ter um espaço maior na home da Folha, atacando o Alexandre de Moraes, ganhou emprego agora na Globo News. A gente precisa ficar muito atento, porque esse questionamento dos dados econômicos é o que lá atrás provocou o impeachment fake que a Dilma Rousseff sofreu. Exatamente. E só para encerrar meu comentário aqui, uma coisinha só. Folha, teu passado te condena. Ela não consegue sair daquilo que ela fez na ditadura, né, gente? Exatamente. Mais alguma coisa ou podemos encerrar por aqui? Podemos encerrar, Sofia, tá tranquila, vamos lá. Então, um último recadinho aqui. Gente, para vocês conhecerem o TV Cringe. Olha, tá aqui embaixo. Nosso novo canal aqui da Família Meteoro, já podemos dizer isso? Não sei se com 2 canais já dá para chamar de família, mas vamos chamar da Família Meteoro, TV Cringe Brasil, um lugar que a gente dedica para os nossos vídeos aí mais longos, mais bem editados, bem acabados, mais roteirizados e tal, no qual você vai encontrar muitas das coisas que nós comentamos aqui no Meteoro, mas também muitas outras coisas também, como filosofia, ciência, história. Dê uma olhada lá. Vocês ajudam vocês a ter acesso a um excelente material e também ajudar o Meteoro aqui a continuar trazendo notícias para vocês diariamente. Isso para louvar a não Babilônia. saiam aí da pessoa que está na live, não saiam daí que daqui a pouco nós mostramos um simbolismo Até mais. meramente profano. Que leva para o abismo multidões nas propagandas que geram tanto. O experiente jornalista Leandro Demore Fruto denunciou do no capitalismo, Notícias uma paranoias, nova modalidade doenças de golpe destrutíveis, contra o Brasil, malefícios. Elon Musk e o Twitter. Tem muitos chamar de X. envolvidos. Confunde o Vamos entender necessário com o com nosso Pedro o Zanarda aqui no consumismo. Meteoro. É aqui no Com desenvolvimento científico tecnológico para o nosso avanço, meu fato general.
Agradecemos pela sua participação para o Brasil. E pode ficar aqui. Marighella, que impressões você teve da conferência? Marighella, nenhum prospecto você considera importante entre os vários temas tratados na conferência da ONU? Marighella, e sobre a questão da tomada do poder pelas forças revolucionárias, também discutida na ONU, o que você quer dizer a respeito? Marighella, passando ao outro ponto. Muito obrigado, Marighella, pela sua colaboração com o nosso programa. É o nosso senso crítico de Babilão, dos marçanos, dos identitários, dos feminazis. Oh! Aqui, ó, tô fazendo minha crítica. Chega a ser uma ofensa aos frangos. Você está chegando ao local de embarque. Ele está à sua esquerda. Marcos, seu Mário. Bom dia.